Salve, salve! É triste ver que quando a gente fala do movimento do Sem Terra, a gente meio que acaba sendo obrigado a falar de crime que o movimento comete. Porque uma coisa é você defender os seus pontos de vista, propondo mudanças, mas fazendo isso com discurso, se manifestando, fazendo passeata, é direito seu. Outra coisa completamente diferente é você defender os seus pontos de vista invadindo propriedade privada, invadindo prédio público, porque aí você perde a razão e, além de perder a razão, ganha uma tipificação do Código Penal, que é o que os integrantes do MST vivem fazendo. Nos últimos dias invadiram fazenda no Brasil, invadiram sedes do INCRA em vários estados, aí sempre com o argumento de que estão defendendo a reforma agrária. Quer dizer, só tem um jeito de defender a reforma agrária, invadindo a propriedade dos outros? Claro que não. É o jeito que eles encontraram, é o jeito que eles se acostumaram, porque não acontece nada com eles. Porque o MST, que comete crime, que fere a Constituição, consegue o que quer. Nesse caso, eles queriam nomear dirigentes do INCRA. E conseguiram. O governo foi lá e nomeou. Não é um feito. Invade propriedade privada, ataca prédio público e ainda assim tem apoio do governo federal para indicar superintendentes do INCRA em alguns estados. E se eles conseguem o que eles querem invadindo, por que eles vão lutar de outro jeito dentro da lei? Os agricultores sérios protestam, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, protesta, mas os ministros que deveriam agir dão um apoio velado, que acontece na forma de uma condenação branda dos atos criminosos, sem falar em ato criminoso. Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, do assunto dele. Pega o que eles disseram, frases suaves, para um ataque que é inaceitável. Pior do que isso, o líder maior do MST, o chefão, o João Pedro Stedley, onde ele estava nos últimos dias? Na comitiva presidencial que foi para a China. Stedley apareceu na foto em que aparece o Xi Jinping. E aí ele retribui o agrado como? Invadindo. Cadê a reprovação oficial do governo? Cadê o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que não dá um pio sobre isso, fala sobre tudo? Isso não. O MST, ele fica falando o tempo todo em conflito rural, como se os dois lados disputassem o mesmo palmo de chão. Não tem disputa. Tem uma propriedade com dono e tem um bando de invasores que não pode entrar na propriedade que tem dono. Não pode entrar naquilo que não é deles. O MST parece se esquecer, além disso tudo, que essa discussão toda se dá em torno de um programa, que é o Programa de Reforma Agrária, que distribuiu ao longo da história quase 90 milhões de hectares. Toda a agricultura nacional ocupa 75 milhões de hectares. Ou seja, tem mais terra que é resultado da reforma agrária do que terra sem reforma agrária. O MST não está nem aí para isso, mas vamos lá. Qual é o saldo dessa reforma agrária? Mesmo com uma área maior do que a área que a gente tem para a agricultura tradicional, com raras exceções, as terras de reforma agrária produzem muito pouco. Por que disso o Stedley não fala?